E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira resolução de questões aqui da nossa listinha, tá? Já vamos começar com a primeira questão, uma questão bem tranquila, envolvendo o conceito de velocidade média, tá bom? Então vamos ler ela um pouquinho aqui. Primeira questão, nós temos o seguinte. Qual seria a velocidade constante que um carro deveria desenvolver se partisse de uma cidade A para uma cidade B que dista de 100 km? Descrevendo uma trajetória retilínea e na metade do percurso desenvolvendo 36 km por hora, parando por 30 minutos no ponto intermediário, no meio da trajetória, e desenvolvendo o resto do percurso com 20 metros por segundo. Para resolver esse tipo de questão, eu gosto sempre de desenhar, né? Vamos começar desenhando aqui uma linha reta, unindo esses dois pontos, né? Digamos que aqui seja o ponto A, aqui seja o ponto B, e esse tracinho bem aqui foi onde ele parou. Então, aqui o nosso carinha está parado, certo? A gente sabe de algumas informações. ΔS, que ele fala, é 100 km. Ele fala que no primeiro trajeto ele desenvolve uma velocidade de 36 km por hora. Ele para por 30 minutos. E no segundo trajeto, ele percorre uma velocidade de 20 metros por segundo. São essas informações que a questão me dá. Só que note, a questão ela perguntou qual a velocidade média. Veja que ele pergunta qual seria a velocidade constante que ele deveria desenvolver se partisse de uma cidade do ponto A para o ponto B. Isso é velocidade média, tá? E a gente sabe que para eu calcular a velocidade média, vou colocar aqui no cantinho, ó. Vou tirar essa informação daqui. OBS. A nossa velocidade média ela tem que ser calculada utilizando o nosso ΔS, que é o nosso deslocamento, né? Como é uma trajetória retilínea, então é o comprimento da linha reta, né, que a gente tem aí, dividido pelo tempo total. A gente considera todos os instantes de tempo que a gente teve durante esse trajeto. Note que eu já tenho o ΔS. O ΔS, de acordo com a questão, vale 100 km. Eu só não tenho o tempo total de percurso. Só que note, se eu tenho essa velocidade V1 aqui, e eu sei também que a questão falou que descreve uma trajetória retilínea e na metade do percurso desenvolve a velocidade de 36 km por hora, então eu sei que a metade de 100 é 50. Então essa metade aqui, esse primeiro comprimento, é 50 km. Logo, segunda parte desse comprimento também é 50 km. Então ΔS2 também é 50 km. Veja, se eu tenho velocidade e distância, pela nossa equação aqui, eu sei calcular o nosso instante de tempo, né? Basta que eu isole o ΔT. Então, note que eu posso calcular o instante de tempo nesse primeiro trecho e nesse segundo trecho. E, é claro, somar com o tempo que ele ficou parado, certo? Vamos calcular, então, esse primeiro trecho aqui, ó. Trecho 1 aqui. O nosso ΔT vai ser o ΔS1 dividido pela velocidade V1. Então, nós teremos ΔT igual ao ΔS1, que é 50, dividido por 36. Note como que estão organizadas as unidades de medida. Se eu calcular a velocidade em quilômetros por hora e o tempo e a distância, desculpa, em quilômetros, eu vou encontrar o tempo em hora. Veja que eu vou precisar desse tempo em hora, porque todas as nossas unidades aqui de velocidade são quilômetros por hora, tá bom? Então, vamos deixar tudo com as mesmas unidades que a gente está precisando nas alternativas. Então, vamos deixar isso aqui em hora. Fazendo essa divisão, você vai encontrar algo em torno de aproximadamente 1,39 horas, tá bom? Então, vamos deixar com esse resultado aqui, que talvez depois a gente faça uma aproximação. No segundo caso, que é essa segunda parte do trajeto, o nosso ΔT ele vai seguir a mesma ideia, né? Vou pegar o ΔS2 e dividir pela velocidade V2. Então, ΔT
vai ser 50, mantém, né? Mantém 50, que continua sendo metade do percurso. Só que agora note um detalhe. A velocidade, ela está em metros por segundo. Lembra que eu tenho que manter as unidades de medidas que eu estou utilizando. Nesse caso é quilômetros por hora. Então a velocidade ela não pode estar em metros por segundo. Não teria que converter todas as outras unidades para no final transformar novamente para quilômetro por hora. Então não é interessante para mim. Então eu vou transformar esse carinha em quilômetros por hora. E aí quem lembra como é que a gente transforma, né? Vou botar aqui outra observação. Quilômetro por hora para metros por segundo. Né? Você quer sair de quilômetro e ir para metros por segundo. Nós vamos dividir por 3,6. Agora, como é o nosso caso, eu quero sair de metro por segundo e chegar em quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Pronto. Essa é a nossa forma de converter aqui, tá? Então, ao multiplicar esse carinha por 3,6, eu terei, e aí alguns já devem saber, né? Assim, nem precisa fazer essa conta, porque é um termo que aparece bastante. A velocidade V2 é de 72 km por hora. Tá aí a nossa velocidade. Certo? Vou passar esse aqui um pouquinho mais para cá. Pronto. 72 km por hora. Vou botar aqui, na verdade. Pronto. Ok? E agora a nossa conta fica tranquila, né? Porque eu sei que basta eu dividir 50 por 72 e vai dar aproximadamente 0,69 horas. Eu sei que você já deve estar com ansiedade assim para poder aproximar esses valores, mas lembra, deixa para aproximar no final. Por segurança, deixa para aproximar todos os valores no final, porque aí você vai ter uma maior segurança, uma maior precisão nas suas medidas, tá bom? Bom, então veja, calculei o primeiro instante de tempo, primeiro intervalo de tempo, desculpa, o segundo intervalo, agora é só somar. Só que veja, para eu calcular a velocidade média, eu preciso do comprimento total, deslocamento total, e eu preciso do intervalo de tempo total. Então, note que o primeiro trajeto ele fez em 1 hora e 39, em 1,39 horas. O segundo trajeto ele fez em 0,69 horas. Só que ele parou por meia hora. Ele parou por 30 minutos. Então, isso também tem que ser levado em consideração, porque faz parte da contabilização do tempo. E note que esses 30 minutos, como são meia hora, eu tenho que transformar. Isso aqui é 0,5 horas, tá bom? Então, sabendo disso, eu sei agora que o ΔT total, ele tem que ser a soma de todos esses valores. Então, ele vai ser 1,39 mais 0,5 mais 0,69. Ao somar tudo isso, eu terei um ΔT de 2,58 horas. Pronto. Note, dá para eu aproximar agora. Esse foi o cálculo final, vamos aproximar. Esse número está mais próximo de 2,6, né? Então, nosso ΔT aproximado vai ser de 2,6 horas. Pronto. Está aqui a nossa aproximação. Agora que nós temos o tempo, vamos atrás da velocidade média. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Como eu estou considerando a velocidade média de todo o trajeto, eu farei então com ΔS igual a 100 km, que foi o que a questão me forneceu, dividido pelo ΔT de 2,6 horas. Concluímos então que a nossa velocidade média é aproximadamente, né, vai dar um número quebradinho, 38, na verdade, 46 km por hora. Que no caso da questão seria a letra C. Certo, gente? Espero que tenham entendido a questão. Qualquer coisa, me procurem. Não fiquem com dúvida, tá bom? Essa é uma questão tranquila para a gente mais trabalhar basicamente com a ideia de velocidade média. Então, sempre procure desenhar, sempre procure separar em trechos, porque quando a gente fala de velocidade média, a gente pode falar de trechos, falar de
pegar um percurso inteiro e separar ele em pequenos trajetos. Tá bom? Até a próxima.